Graça e paz, meus irmãos. Abram suas Bíblias nos livros de Atos, capítulo 12. Vamos estudar dos versículos 1 a 19. Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Versículo 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 candeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então Pedro é livre da prisão. Saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas, e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo no portão. Eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre os que teria acontecido sobre Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Nesse trecho, meus irmãos, nós vamos ver sobre a perseguição de Herodes a Tiago e a Pedro e o agir de Deus para salvar milagrosamente a vida de Pedro. Por aquele tempo, diz no versículo 1, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago. Esse Tiago aqui que foi morto é o Tiago que é conhecido como Tiago Maior, filho de Zebedeu. Era um dos apóstolos, um dos 12. Versículo 3, vendo isso ser agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro. Vejam que a corrupção, ela sempre esteve presente na história da humanidade. Herodes
mandou prender e maltratar, nesse caso, matou Tiago e prendeu Pedro, com o único intuito de agradar os judeus, ou seja, ele estava querendo fazer algo para que os judeus ficassem a seu favor e que ele se mantivesse com tranquilidade no poder. Vejam que desde os primórdios da humanidade, tudo se trata de poder. Na sequência aqui, no versículo 3 ainda, eram os dias dos pães asmos. Os pães asmos, esses dias dos pães asmos, era uma celebração judaica após a Páscoa. Era um período de purificação e que simbolizava a pressa da saída do Egito pelo povo judeu. Isso nós podemos ver a história completa em Êxodo 12. No versículo 4 diz que Pedro estava preso e que Herodes estava tensionando, ou seja, era a sua intenção apresentá-lo depois da Páscoa. Ele queria apresentar Pedro para ser julgado, muito provavelmente condenado pelos judeus depois da Páscoa. Por quê? Porque durante a Páscoa não era permitido julgamento. Isso pela lei judaica. Os julgamentos teriam que ser durante o dia e fora dos dias festivos. Porém, nós nos lembramos que Jesus foi julgado durante a Páscoa. Foram muitos os erros e as corrupções cometidas para o julgamento e condenação de Cristo. Mas até nisso vemos o agir de Deus, meus irmãos. Sempre temos que observar qual é o agir de Deus na mensagem. A palavra da Bíblia, que tudo está escrito aqui para nós, essa revelação, ela tem o intuito de nos mostrar o agir de Deus. Independente de, através do nosso próprio julgamento, nós julgarmos ser bom ou ruim. Para ter entendimento a respeito do julgamento, morte de Cristo e ressurreição, podemos voltar aos livros de Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23 e João 18. Vamos continuar aqui. No versículo 5, mas havia oração incessante por Pedro. Observem a importância da oração. Como é importante a oração intercessória. Nesse caso, a igreja estava reunida orando por Pedro. E Deus ouviu a sua oração. Deus tinha um propósito para a vida de Pedro. Já no versículo 7, eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Aqui, Deus envia o seu anjo para salvar Pedro, que estava na prisão. No versículo 8, é interessante a gente observar os detalhes, né? O anjo diz a Pedro, cinge-te. O anjo veio para salvar Pedro, mas ele ordenou que Pedro prendesse o seu cinto, se arrumasse, usasse a sua roupa corretamente e calça as suas sandálias. Ou seja, o anjo do Senhor, aparentemente, ele não estava com pressa, ele estava bem tranquilo, falou, não, veste sua roupa aí, põe sua sandália e vem comigo. E Pedro é libertado da prisão. No versículo 9, então saindo, o seguia não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Pedro acreditou estar em êxtase, tendo apenas uma visão, pois ele conscientemente sabia que estava preso, acorrentado a sentinelas, enfim, como foi detalhado aqui já no texto. No versículo 11, Pedro, caindo em si, disse, quando o anjo se apartou dele, ele voltou à sua consciência humana. Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Mais uma vez, irmãos, reforçando, eu chamo a atenção para que nós tenhamos consciência e discernimento no estudo da palavra. A expectativa do povo judaico, ou seja, os judeus daquela época queriam condenar Pedro, queriam matar Pedro
assim como já tinham feito com Tiago, com Estevão, com Jesus e com muitos outros que seguiam o cristianismo. Era mais uma vez a lei sendo aplicada de forma, ao nosso ver, injusta, matando os seguidores de Cristo, simplesmente para manter o poder. Tudo se trata do poder. Infelizmente, meus irmãos, a humanidade corrompida e caída, desde sempre, tudo que foi feito foi para o poder, manter o poder de quem ali estava. No versículo 12, fala assim: considerando ele a sua situação, Pedro resolveu ir à casa de Maria. Não a Maria, mãe de Cristo, tá? Como Pedro tinha se conscientizado que estava liberto e por uma obra de um anjo enviado pelo Senhor, ele resolveu ir à casa de Maria e lá estavam muitas pessoas congregadas. Congregadas significa pessoas reunidas por um objetivo comum. Nesse caso, elas estavam orando a Deus. Pedro bateu ao postigo do portão. Temos que lembrar que naquela época não existia câmera de segurança, WhatsApp, nem nada disso. O postigo era uma pequena abertura no portão para a comunicação. Então imagina que tinha o portão fechado e tinha uma janelinha, que também fechada. E aí Pedro batia naquela janelinha para que abrissem o portão a ele. No versículo 14, reconhecendo a voz de Pedro. Então uma criada foi até lá e reconheceu a voz de Pedro, porém ela não abriu o portão. Ela veio correndo para dentro para anunciar que Pedro estava no portão. Porém todos que estavam lá, assim diz no versículo 16, ficaram atônitos, espantados, surpresos. Eles não acreditavam que Pedro estava ali, pois todos viram ele ser preso. Já no versículo 17, olhem como é maravilhoso a entrega de Pedro. Pedro diz: anunciai isto a Tiago. Esse Tiago era o irmão de Jesus, que era o líder da igreja de Jerusalém. É a importância do testemunho para exortar aos irmãos. É maravilhoso nós vermos que Pedro não pensou somente em si. Ele pensou na igreja, na sua missão de levar o evangelho. No versículo 19, nós temos o desfecho desse trecho que nós estamos estudando. Herodes, tendo procurado a Pedro, e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, foram interrogadas e ordenou que fossem justiçadas. Olha como é que aconteciam as coisas naquela época. A justiça, ela só era justa de acordo com a conveniência de quem estava julgando. Nesse caso, as sentinelas foram mortas. Assim como Pedro e Tiago estavam sendo julgados injustamente também apenas por interesse político de Herodes. A visão de justiça, ela já vem sendo distorcida desde aquela época, ou seja, só é considerado justo e correto o que me convém. Qualquer semelhança com os dias de hoje, meus irmãos, é mera coincidência. Que nós possamos enxergar a vida com os olhos de Cristo e que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.